Eu quero falar sobre o relativismo no meio da igreja, que a Bíblia, ao longo dos séculos, vem sofrendo grandes ataques, ataque físico e ataques ideológicos. O ataque físico, desde a época de imperadores romanos, ou até antes dos imperadores romanos, eles vinham destruindo os pergaminhos, destruindo os escritos sagrados. O desejo de Satanás toda a vida foi destruir a Bíblia. E o relativismo, existe também o ataque contra a Bíblia no campo ideológico, filosófico, os antropólogos, os arqueólogos, muitos que, estou generalizando, mas muitos filósofos, antropólogos, arqueólogos, pregam, pesquisam, estudam anos e anos só para descredibilizar os textos bíblicos, para dizer que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. E a gente sabe que tudo isso é uma armação do inimigo de nossas almas. E tem crente que não vigia na terra, vai nessa onda, nessa pegada. Por isso que, quando o pastor exige que o crente frequente escola bíblica dominical, frequente o culto de doutrina, aí tem irmão que... Eu não sou de obrigar crente nenhum frequentar culto nenhum, mas uma coisa que eu não sou é sério. É ou não é? Entende? Eu coloquei uma lente de 8K aqui no olho do outro e estou enxergando muito bem. Não sou de exigir frequência de crente a culto nenhum. Não. Deixa a pessoa à vontade. Eu sou um tipo de pastor que deixa o peixe tomar. Tomar? Você pesca peixe com o quê? Linha. Aí quando ele está tomando linha, você faz o quê? Deixa, né? Ele cansa, não cansa? Nunca pescaram, não? Ele fica assim, você dá linha. Aí o peixe cansa de se bater. Aí você faz o quê? Se tem uma coisa que eu não sou, é sério. Olha, irmãos, eu posso ter cara de peixe, mas eu sou muito inteligente. Saiba disso. Não sou de exigir nada, de cobrar nada, de pedir nada, até porque isso, ao longo do pastorado, isso cansa. Mas eu não sou cego. Eu sei quem ajunta e sei quem espalha. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Vocês conhecem? Vamos dar linha para o peixe. Uma hora ele cansa. Então, ataques sociais contra a Bíblia, toda a vida existiu, vai continuar existindo, e a tendência é piorar até a volta de Jesus.
E hoje, o que mais se ouve nas universidades, nos colégios, é uma palavra chamada desconstruir, relativizar o que a Bíblia diz, dizendo que a Bíblia não é a verdade absoluta. Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, temos a Bíblia como verdade absoluta, não é o Alcorão, não é a Torá, né? Nós temos a Bíblia, o nosso livro de verdade absoluta é a Bíblia. Há quem diga que ela é uma das verdades. É por isso que o crente ele não pode concordar, nem aceitar o que se prega, nem fazer parte da maçonaria, porque a maçonaria prega que a Bíblia é uma das verdades. Uma das, não é a verdade absoluta. E tem crente que diz que tem como ser maçom e ser crente, quando a Bíblia diz que não pode servir a dois senhores, irmão, não pode. Há quem diga que a Bíblia é uma das verdades, e tudo é relativo, e vai depender do campo e de quem está observando. Depende, pastor. Essa verdade que o senhor está pregando depende do campo, depende de quem está observando, o ângulo. Depende, pastor, depende do caramba. A verdade única e exclusiva, absoluta, é a Bíblia Sagrada. Você vê que esse nomezinho relativo, relativizar, caiu na boca da juventude. Sim ou não? Você está conversando com um jovem, aqui ali você fala uma coisa, ele fala assim: ei, isso é relativo. Essa linguagem é um veneno disseminado nas escolas pública, particular, por professores, ideologias, filosofia, antropologia, arqueologia e outras gias que tem por aí, tudo para desconstruir a Bíblia, desmoralizar a Bíblia e dizer que a Bíblia é uma das verdades, não é a verdade absoluta. Para o crente em Cristo Jesus, a Bíblia é a verdade absoluta, não existe outra. Mas percebe que a linguagem vai tomando conta do ambiente, da vida, do ser humano, e essa palavra, uma palavra que você olha e fala, essa palavra, ela é perigosa, ela traz dano para a igreja, e muito, para a fé cristã, traz muito dano e perigo. Tudo é relativo, não. Jesus disse: em verdade vos digo. Ele estava dizendo: eu sou a verdade, e na verdade eu afirmo. O que é relativizar, né? O que é relativo, relativizar? Alguma coisa pode mudar, pode variar com o tempo, com o lugar, com a cultura, depende, não é bem assim. Isso está dentro das igrejas, não? Entrou. Hoje a igreja evangélica de 1910, 1920, 1930 não é mais a mesma. A igreja ela parou de orar,
ela parou de jejuar, ela parou de ler Bíblia, ela parou de... Hoje muitos crentes não têm desejo mais em batismo do Espírito Santo, não tem desejo de fogo. Ele acha que aquilo é uma palhaçada. Viram a mulher do presidente se alegrando, falando em língua. Ela é da Ceilândia, né? É do mano. Rapaz, mas isso deu nas redes sociais. Parecia que a mulher estava praticando um ato de prostituição. Isso é uma vergonha. Isso é uma babaquice. Isso é uma injúria. Isso é uma primeira dama. Por quê? E se ela tivesse lá como o chefe do Partido das Trevas, tomando banho de pipoca, recebendo as oferendas, colocando aqueles guias no pescoço, e ninguém fala nada, ninguém diz nada, porque o chefe do Partido das Trevas, agarrado com o diabo, menino, agarrado com Satanás assim, ninguém fala nada, ninguém ignora, ninguém mete o malho. Mas a primeira dama falando em línguas estranhas quase mata a mulher. E ela está nem aí. Aquela mulher das minhas. Está nem aí, não. Está nem aí. Chega nas igrejas por aí, o fogo pega, ela fica. Ah, bicha macha. É isso aí. Engula. Se não engolir, dá água, suco de cupuaçu, suco de pitomba, suco de trapiá. Engula! O evangelho e o pentecostalismo está sendo pregado pela primeira dama do nosso país. Glória a Deus. Isso para os soveterianos é a morte. Os crentes da Assembleia de Deus que gostam de abrir a boca, profeta, deixa Deus te usar. É ou não é? Está tudo alegre ou não? Que é a mulher do manto, a mulher do fogo. É da nossa tribo, irmão. Glória a Deus. Que a coisa mais linda é um crente batizado no Espírito Santo e com fogo. A coisa mais gloriosa. E a igreja não busca mais. Por quê? Aí teve um irmão que disse: o pastor, ele erra muito. Eu sempre estou errado, nunca tive certo, né? O pastor devia chamar o povo aqui, botar a mão. E sou eu que batizo no Espírito Santo, né? Irmão, eu só chamo aqui na hora que eu sentir de Deus. Sim ou não? Fazer papel de besta aqui. Quem tem que buscar o Espírito Santo é você. Como é que eu fui batizado no Espírito Santo? O pastor falou assim: meu filho, eu preciso de você na obra. Eu digo: é mesmo? Eu estou aqui para fazer. Eu não quero você assim cru, não. Você cru assim, você vai dar problema para mim. Digo: eu? Dá problema para o senhor? Vai. Isso você, nordestino, pernambucano, terra rachada. Tudo de nordestino se resolve na ponta da faca, no grito, na confusão. Não quero você assim não, pai. Você não serve para a obra desse jeito, não. Deus tem que passar você pelo fogo. Eu digo: que fogo? Vá para o ciclo de oração e procura dirigente do ciclo de oração. Eu, novo convertido. Eu digo: mas agora meu pastor falou que eu não presto para a obra. Você é lenha verde. Lenha verde não presta para a obra, não. Qualquer problema que der é o maior escândalo. Eu fiquei magoado. Rapaz, pastor. Aí fui para dirigente do ciclo de oração. Cheguei lá, estava a velhinha sentada na cadeira, cabelo todo branco, sentada que não podia mais ficar em pé, irmão, de tão velhinho. Falei: irmão, eu quero falar com a irmã. Sente e espere. Começou o fogo. O fogo já começou a pegar por aí. Sente e espere, irmão. Aguenta esperar? Eu digo: aguento. Pois é, sente e espera. Se eu não houver brava, eu fiquei esperando. O ciclo de oração começou, era 2 horas, terminou 7 da noite. E eu esperando.
Aí quando terminou o ciclo de oração, eu fui lá falar com ela. Disse, ainda tem umas orações para fazer, meu filho. Sempre espera. Eu esperava. Não tinha mais ninguém, ela me chamou. Agora fala. Não, porque o pastor, né? Disse assim, assim, assim. A partir de hoje você venha frequentar o ciclo de oração. A partir de amanhã, fazendo jejum. E quando você chegar aqui para orar, ore do meu lado. Quando eu levantar, você levanta. Quando eu ajoelhar, você ajoelha. Quase que eu morro. E comecei a fazer o jejum. E ela dizia para mim, busca o batismo do Espírito Santo. Busca o batismo do Espírito Santo. Deus vai te queimar. Deus vai te preparar. Porque ninguém trabalha com lenha verde. Ou o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem uma contrariedade, quer matar o pastor, e sem ser batizado, ele faz o quê? Ele mata. Por isso que a Assembleia de Deus, toda a vida prezou o batismo do Espírito Santo, para consagrar homens e mulheres batizados no Espírito Santo, porque o homem batizado no Espírito Santo, irmão, ele fica manso, ele fica quebrado, ele fica moído, ele fica, as quinas é quebrado, ele fica lapidado, ele fica moldado. Batizado com o Espírito Santo e com fogo, ele tem um comportamento diferente. Glória a Deus. Quebrantado. Aí eu fui batizado no Espírito Santo. Aí começou o ministério na minha vida. Glória a Jesus. Aí comecei, irmão, a trabalhar com o pastor, do lado do pastor. Batizado no Espírito Santo. Aí qualquer palavra eu chorava. Qualquer hino eu chorava. Qualquer coisa eu chorava. E um dia eu estava no culto, começaram a cantar um hino lá, e a irmã estava cantando meio desentoado, não tinha música, e ela também não sabia, e o pastor com a mão na cabeça, e eu comecei a chorar com aquele hino. Aí ele olhou para mim e disse, verdadeiramente Deus te quebrantou. Porque ele não estava vendo beleza nenhuma naquele hino. Ele estava querendo mandar a irmã parar de cantar, que era um desastre. E eu estava chorando. Estava quebrantado ou não? A obra precisa de homens e mulheres quebrantados, trabalhados, moldados, quebrados, moídos. Já viram caldo? Já tomou caldo de cana? A pastora tomou um hoje. Doido caldo de cana, pastor. Se deixar, ela come 10. A pastora gosta do pastel. E um caldo de cana. Eu fico só no acompanhamento, puxando assunto. E ela tomando. Mas aquele caldo de cana ali, a cana é o quê? Só sai o bagaço. A cana é moída e só sai o bagaço. Deus precisa te moer. Moer. Levanta a mão então de posse. Ninguém quer não. Ser moído por Deus, irmão, não é ser destruído. Ser moído por Deus é Deus transformar no vaso novo, no vaso de honra, para uma grande obra. Aí tem gente que não quer. Então permaneça aí carnudo, permaneça na carne, permaneça carnudo, permaneça mundano, permaneça flertando com o inimigo, que é o que você gosta, que é o que você quer. Aí quer fazer a obra carnal, Eu estava para consagrar um presbítero lá na Samambaia. Não falei nada para ele, porque eu vou consagrar esse presbítero, evangelista. Olhei para ele, um homem dado à obra, mas muito dado. Não falei nada para a pastora, falei para Deus, eu vou consagrar esse homem a evangelista. E comecei a orar e comecei a jejuar. Porque Paulo diz, não coloque a mão precipitada na cabeça de... Não é sobre oração, é sobre consagração. E aí um dia, sem mais nada, eu acordei de manhã para ir para a escola bíblica dominical. A pastora falou assim, eu tive um sonho. Eu digo, conte.
sabe de nada. Eu não acredito em sonho que profeta sabe da história, não. Tu acredita? Acredita? Tu acredita, Gabriel? Isso aí é profeta de obra pronta. Eu acredito em profeta quando ele não sabe de Nada. Isso aí. Tive um sonho. Eu digo, conto. Eu sonhei que fulano era o presbítero. Estava vendendo carne no açougue. As carnes, aquelas mantas de carne, tudo pingando sangue. Era sangue. Eu digo, é mesmo? Meu Deus. Mas por quê? Se você acredita que eu estava orando e jejuando para consagrar ele a evangelista, e agora eu vou consagrar mais nada. Porque Deus revelou que é carne pura. Aí segurei a consagração. Segurei. Ele tinha um caso com a irmã que morava do lado da igreja. Ele vinha para a igreja, dizia para a mulher que vinha para a igreja, aí entrava na igreja. Às vezes ele vinha para a igreja estava fechada, não tinha poder entrar na casa da irmã para orar por ela. Um homem de oração, né? A irmã era viúva, ele orava por ela. Um homem de Deus. Mas pregava como nunca. Né? Quando eu saí da igreja, um irmão contou tudinho. Mas depois que o pastor sai, que vem contar, porque não contou quando eu estava lá. Eu tinha feito o que com ele? Com certeza. Eu tinha excluído, tomado a credencial de presbítero. Se dependesse de mim, nunca mais ele iria ser presbítero. Irmão, eu pego pesado. Eu sou do tempo antigo. Eu não aceito isso. Amém. Glória a Jesus. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu sou conivente, irmão, com o pecado de ninguém. A gente, pela misericórdia de Deus, devolve a credencial do irmão, perdoa, tal. Mas a vontade que dá é não devolver. É deixar no banco pro resto da vida. O camarada cria vergonha na cara. Não se faz a obra de Deus desse jeito, sim ou não? Sim. Aí eu vim descobrir a história, porque a mulher dele vivia em depressão, em cima de uma cama, porque ele tinha caso com a pombagira que morava do lado da igreja. E se não fosse o sonho da profeta, eu tinha feito o quê? Diga algo. Olha, tinha botado a mão na cabeça de um carnudo, adúltero e consagrado. Mas eu não ia morrer de desgosto? Lá em casa tem profeta, irmão. Glória a Deus. E a cada 2 semanas, 1 semana e meia, aparece um sonho. Amém. A pastora, ela fala coisa, revela coisa, que só eu sei aqui da igreja. Nem tudo da igreja aqui a pastora sabe não. Porque eu não conto, justamente para Deus usar ela. Ela sabendo, se ela souber da história, ela não revela. Ela está sabendo. Vai revelar o quê? Revela o que já está sabendo, né? Ninguém revela o que já está sabendo. Revela o que não sabe, né? E aí, graças a Deus que eu escapei. Outra vez eu ia chamar um irmão, isso foi em outra igreja, para trabalhar na tesouraria. Ela também não sabia. Eu olhei para o irmão, muito dedicado, uma pessoa assim maravilhosa. Eu vou colocar esse irmão na tesouraria. E ele, a esposa dele já tinha cantado a pedra, né? O pastor fulano trabalha muito com finanças,
é contador, é formado, anel no dedo, é isso, é aquilo. Então está tudo encaixando. É o homem. Aí fui orar. Eu digo, Jesus, tua obra, tua igreja, vou colocar o irmão fulano na tesouraria. Aí lá vinha a profeta, tive um sonho. Eu digo, como? Chegava um irmão, vestido, parecendo um anjo. O irmão era da terra, tá? Congregava conosco. Mas estava vestido, parecendo um anjo, todo de branco. Chegava assim e dizia, conhece fulano de tal? Aí a pastora dizia, conheço, é ladrão. Ela contou o sonho. Eu botei na tesouraria? Não. É rindo, é doido. Agora me diga uma coisa. Quando a gente dirige uma igreja que não tem um profeta, como é que fica, hein? Você fica na cega, irmão. Porque o de fora vir revelar para você é complicado. É ou não é? É muito difícil, sabe? Por isso que eu digo que dirigir igreja, irmão, Deus tem que sair preparando, capacitando. Deus tem que sair, tá, entendeu? Porque se Deus não usa a pastora, eu coloco esse rapaz na tesouraria, olha a dor de cabeça que isso ia me dar. Isso ia dar B.O., ia ou não ia? Ia dar B.O. Deus do céu, escapei, Jesus. Jesus do céu, escapei. Meu irmão, coloca um cara desse na tesouraria, para tu ver o inferno. Sei de alguns casos de pastores, irmãos. Não sei se vocês conhecem um pastor muito famoso aí, eu não vou falar o nome dele. Eu quero que esse vídeo vá para o canal da Alessandra, mas ele é muito famoso aí. Ele disse que quando começou o ministério dele, o rapaz foi trabalhar na tesouraria. E toda vez que o rapaz entregava para ele o envelope da tesouraria, subtraía uma quantia. E ele ficou sem pagar o aluguel da igreja, teve um problema muito sério. Veio o conselho fiscal da igreja e disse, não, a entrada está certa aqui, tem alguma coisa errada. Então, foi para lá, foi para cá, descobriram que o rapaz era quem estava furtando. Aí, eu já saí do relativismo faz muitos anos. Aí, ele chamou o rapaz, fez uma reunião e foi excluir o rapaz. Para quê? Aceitou não? Eu não aceito ser excluído, eu não aceito, está me chamando de ladrão, eu vou te processar. E processou o pastor. E o pastor falou para ele, não me processa. Eu tenho provas. Não é de um, nem dois, nem três, não me processa, não faz escândalo na igreja. A igreja ela tem o conselho de disciplina, ética e disciplina. Eu vou te excluir, querendo ou não. Excluiu ele na revelia e fez reunião, e ele saiu difamando o pastor e botou o pastor na justiça e foi na delegacia e foi aquele escândalo. Um belo dia ele estava numa bicicleta indo para casa, um carro desgovernado pegou ele e matou. Ele conta esse testemunho. Não se levante contra a obra de Deus. A obra não é minha, não é do pastor, a obra é de Deus. Tudo que você fizer na obra de Deus, você colhe juízo. Você faz uma coisa contra o irmão, você se rebenta todinho, e contra a obra. Não se meta contra a obra. Eu conheci um pastor que ele dizia assim, todo crente que se mete contra a obra de Deus, que se levanta contra a obra de Deus, é como se ele fosse numa autoestrada de bicicleta, a toda velocidade, e encontrasse com uma carreta carregada de poste, de concreto desgovernada. Isso é mexer com a obra de Deus. Não mexa
com a obra de Deus, porque a vingança pertence ao Senhor, e você só vai colher juízo. Não se meta. É a obra de Deus. E hoje em dia os crentes, no relativismo, tudo é relativo, ficaram tão folgados, a crentaiada tão folgada, tão desrespeitosa, desvaloriza tanto a igreja, fala tão mal da obra de Deus, que não tem o pastor como anjo da igreja. Mas muita gente diz isso. Quando eu congregava no velho e querido Pernambuco, eu aprendi nos meus primeiros passos, tomando leite como crente, engatinhando, como crente novo da igreja, que o pastor é o anjo da igreja. Está na Bíblia. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, o pastor é o anjo da igreja. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas o camarada é tão folgado que ele não quer nem saber. Ele fala mal de pastor mesmo, ele leva pastor para a delegacia, ele leva pastor para os tribunais, ele bate na cara de pastor, ele esculhamba. E eu já vi até crente dizer: eu nem considero ele como pastor, nem como pregador. Amém por isso. Amém. Se não me considera como pastor nem como pregador, não tem problema nenhum. Eu não me preocupo com isso. Eu estou acostumado a receber adjetivos lindos e maravilhosos acerca de o meu ministério pastoral. Estou nem aí com isso, não estou preocupado com isso não. Eu estou aqui para pregar a palavra. Se alguém aceita, se alguém não aceita, se alguém engole, se alguém vomita, problema, né, irmãos? Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Se a pessoa fala isso como anjo da igreja, imagino do que ela é capaz. Só que uma coisa eu digo: se você mexe com um crente normal, você tem um tipo de juízo. Você mexe com um anjo da igreja, tem outro tipozinho de juízo aí. É um grau mais elevadozinho. Você mexe com a obra de Deus, se prepare. Eu pastorei no Gama e a gente usava aquele estilo de salva. Sabe aquele estilo de salva? Para tirar o ferro? Vocês conhecem? Sim. Uma varinha assim. Por isso que eu parei de usar aqui. Tudo tem uma história, irmão. Às vezes as pessoas condenam o pastor Jamaci. Por que o pastor Jamaci não faz isso? Por que o pastor Jamaci não faz aquilo? Você não conhece minha história, não sabe de onde eu vim, não sabe de onde eu comecei, o que eu já sofri. Então não me julgue pela minha maneira de trabalhar. Não me julgue. Eu tenho experiências, não são poucas experiências pastorais, que me deixaram de fazer isso, me deixaram de fazer aquilo, me deixaram de fazer aquela coisa, isso aqui. Eu deixei de fazer. Porque eu já sofri daquilo dali, por isso parei. Diz que gato escaldado tem medo. Está na Bíblia? Não. Mas o povo fala, velho. Macaco velho não coloca a mão em cumbuca, não é? Está na Bíblia? Não, mas estava escrito no livro de São Jamaci, capítulo 10, versículo 12. Agora veja bem, tinha uma irmã lá no Gama, que toda vez que o diácono passava a salva, aí ela, eu quero troco para 5 reais, de 5 reais, eu coloquei 10 aí. E os diáconos sempre devolviam para ela troco de 50, troco de 40, troco de 10, devolvia sempre. Porque tem diácono que trabalha na casa de Deus assim, né? Ele vai tirar a oferta, assim funciona. Se você falar troco para 100, se você falar troco para 100, troco para isso, troco para aquilo, a pessoa dá.
E nesse dia, ela disse que tinha colocado uma nota e pediu um troco tal. Aí o diácono ficou esperto, foi lá na tesouraria, olhou, não viu a nota que ela disse que tinha colocado. Aí voltou para ela. Aí ela começou a chorar. Aí levaram ela na tesouraria e perguntaram: o que está acontecendo? Ela: não, eu quero falar com o pastor. Aí eu fui lá. Pastor, eu quero confessar, não aguento mais. Eu congrego aqui vai fazer uns 2 anos, e faz 2 anos que eu roubo a igreja. Ela não era tesoureiro, não era nada. Ela só botava a mão na salva, dizia que tinha colocado alguma coisa e pediu o troco. E o povo dava o troco. E ela toda vez saía da igreja com R$40, R$50, R$60, R$20, R$15. Passou 2 anos roubando a igreja. Eu perdoei ela. O papel do pastor não é perdoar? Perdoei. Deus é quem vai tratar com ela, realmente. Pois a irmã sumiu, não sei para onde foi. Aí eu parei de usar salva. E vamos usar só o gasofilaço, fica melhor, né? Tem gente que gosta de se aproveitar da obra de Deus, fazer coisa diferente. Aí hoje eu uso só o gasofilaço. Até porque é bom o crente levantar, vir ofertar com as suas próprias pernas, depositar no altar. Tá? Uso o gasofilaço aí. Fiquei assim meio receoso com esse negócio de salva. Mas nada contra quem usa aí. Pastor, usar salva é pecado? Estou dizendo isso não. Né? Cada um trabalha da maneira que ele quer trabalhar, desde que a obra de Deus seja glorificada. Então a verdade depende do meio que estou inserido e do meu ponto de vista. Isso é relativismo. Uma sociedade líquida, aí estão agora usando isso, né? Sociedade líquida. Isso é nas universidades, que depende do recipiente que colocar. Tomará a forma do determinado recipiente. Então, a sociedade ela é líquida. Se você colocar dentro de uma garrafa, ela toma forma de garrafa. Se colocar dentro de um copo, toma forma do copo. Se colocar dentro de uma chaleira, toma forma da chaleira. É uma sociedade líquida. Rapaz, que nome bonito, né? Então, a filosofia diz que a verdade varia com os indivíduos e com as circunstâncias. Isso é a filosofia. Eu estudei filosofia, mas a filosofia tende muito a colocar dúvida na Bíblia. Dúvida na Bíblia. Se você ler sobre Platão, Sóstenes, esses filósofos, você vai encontrar que eles, todos eles, a maioria deles, coloca dúvida na palavra de Deus. Coloca dúvida na Bíblia. Sócrates coloca dúvida na Bíblia. A Bíblia não é a verdade absoluta. E tem gente que vai, né, ali rodeando filosoficamente e coloca. Olha, com toda sinceridade, eu não gosto de pregador que deixa dúvida no altar. Eu sou obrigado a corrigir. Aí fica com raiva. Por que você não bate o martelo e vira, não bate o prego e não vira ponta? Fica deixando a coisa assim, meia solta. Amarra o negócio. Se você não amarra, eu venho aqui, pego o microfone, aí o pastor está me fazendo vergonha, pega o microfone lá, me desmoraliza e aí eu tenho que fechar o assunto. Chega aqui. Eu não sei se Jesus é Jesus ou se Jesus é Genésio. Eu já estou ali e já boto. Eu não sei se a gente vai para o céu, não. Ou a gente não vai. Será que a gente vai? Ou não vai? O que é que você acha? Comente. É coisa do diabo? Eu não sei se a cruz do Calvário foi um sacrifício total, ou precisa completar, ou os nossos pecados estão perdoados mesmo. Sabe, eu tenho muita dúvida disso. Olha, se você for para vir para cá em cima do púlpito com dúvida,
Não venha não. Tem dúvida? Não pregue. Tem dúvida? Não fale desse assunto. Tem dúvida? Fique quieto no seu lugar. Não venha falar abobrinha aqui não, porque a partir do momento que você deixar aqui a coisa sem amarrar, eu como pastor da igreja, eu sou obrigado a pegar o microfone e amarrar o assunto. Aí quando eu amarro o assunto, me desmoralizou. Está igual a mulher casada com o marido, né? Ela fala para o marido, coloca o quadro aqui, viu? Você pega, coloca o quadro aqui. Tá bom, meu amor, coloca. Aí dá segunda, terça, quarta, quinta. Aí ela chama o marido, meu amor, coloca o quadro aqui, ó. Tá bom, meu amor, vou colocar. Aí dá sexta, sábado, domingo, segunda. O quadro faz aniversário. Aí a mulher, agora a mulher se deu bem, porque agora tem um tal de, como é o nome desses caras que faz serviço na casa da mulherada aí? Marido de aluguel. Ele vai lá. Aí ele chega na hora do almoço, tá aquele cara fortão, aquela furadeirona. Onde é o prego, senhora? Aqui. É aquele, querida. Aí chega o marido para almoçar. O que é isso aí? Estou arrumando prego, parafuso para sua esposa que é, mano. Se não fez, eu faço. Aí o marido disse que a mulher desmoralizou, acabou com ele, destruiu a vida dele. Vai separar, joga a aliança dentro do ralo. Aí, o infeliz das costas ocas, como dizia minha mãe, a mulher me pediu para colocar aqui uma semana, um mês, um ano, e tu fez. Entendeu? Entende como é que é o negócio? Aí o cara chega aqui, pega o microfone, deixa os crentes tudo em dúvida, o assunto fica em cima do muro, cocheando em dois pensamentos, ninguém sabe agora se vai para o céu, se vai para o inferno. A obrigação do pastor é fazer o quê? Fechar o assunto. Fechar o assunto. O assunto não pode ficar em dúvida não, sim ou não? Aí eu estou desmoralizando o pregador, estou desmoralizando fulano. Então não fala abobrinha aqui. Não fala. Ah, pastor, eu não entendo esse assunto. Não fala. Pastor, eu não conheço esse assunto. Não fale. Prega o cego de Jericó, que todo mundo conhece, e você não vai titubear nele. Fica falando abobrinha aqui não, que eu vou e conserto. Ou não é para consertar? Ah, pastor, mas por que você não deixa para consertar depois de 2 meses? Pois é, aquele crente que ficou doido, com o juízo virado, ele vai estar aqui daqui a 2 meses? Não vai! Tem que consertar na hora. Então não fala abobrinha, que eu vou te desmoralizar aqui. Sou obrigado a fazer isso. Pois não fica dizendo que o pastor é ignorante, desmoraliza o irmão, prega por cima do irmão. Só fala besteira. Fala as coisas firmando, rapaz. Amarra a coisa. Aí nós vamos para o céu, o nome está escrito no livro da vida, a igreja vem, nós vamos subir, e é isso mesmo, e creia, e tenha fé, pregue com convicção, porque se você vir para cá filosofar e deixar o povo em dúvida, eu sou obrigado a te arrebentar. E olha que eu sou bom nisso, hein? Sou obrigado. Deixa para o senhor fazer isso, pastor. Daqui uns 2 meses. Pois é. O crente que saiu doido daqui, daqui a 2 meses ele está tomando cachaça para desviar. Eu tenho que resolver na hora, é ou não é? Eu tenho que tirar o veneno da panela, é ou não é? Como foi que Eliseu tirou o veneno da panela? Com o quê? Com o quê? Rapaz, vocês falam com medo, é? Com o quê? Farinha, já era obra de nordestino.
Deus mandou um nordestino para cá. Farinha de puba não. Farinha de puba é da terra do Tiago, Maranhão. Não farinha de puba não. Vai que não incha na barriga, menino. Que é bom comer de noite. Você bebe uns 4 litros d'água, fica. Então, irmão, ó, a escola bíblica dominical, às vezes eu fico ali, Deus do céu, Deus Jesus, sangue de Jesus tem poder, amado Jesus. Onde é que fulano viu isso? Deus do céu, creio em Deus Pai, meu Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Complicado. A gente percebe que a pessoa não lê, não pesquisa e fala coisa com coisa. Tem que ter muito cuidado com isso. E olha, porque o nascimento é todo tempo mandando vídeo. O cara só quer ajudar. Só quer ajudar. Mas eu acredito que muita gente está nem aí. Aí fala coisa aqui que... Tem muita coisa que eu deixo para lá, sabe? E, rapaz, eu vou deixar para lá, que tem crente aqui que não sabe nem o que é isso. Mas tem coisa que não dá, irmão. Tem coisa que não dá. Tem coisa que não tem como eu deixar para lá. Eu tenho que corrigir. E a coisa é tão absurda, tão tenebrosa, que eu tenho que corrigir. Infelizmente. Entendeu? Mas tudo isso é falta de atenção, é querer entrar em assunto que não dá conta. Porque assunto, irmão, você entra aqui, ó, você entra nele, você dá a introdução, você dá o desenvolvimento, conclui. Se você vê que o assunto é complexo, corta, esquece, deixa para lá, você não é obrigado a falar. Só entre naquilo que você dá conta de fechar, concluir. Não deixe nada aberto, assim, vagueando, que é perigoso. O rebanho está na igreja para se alimentar de um assunto que você trabalhe nele e depois você fecha. E eu estou dando oportunidade para todo mundo aqui da aula de escola dominical para ajudar. O Bruno deu uma aula aqui. Qual foi aquela aula que o Bruno deu aqui, gente? Rapaz, o cara deu uma aula aqui. Não, eu fiquei orgulhoso da absurdo. Quase que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Estudou, pesquisou, comeu. Mas não, tem gente que quer dar aula, parece que está dando aula. Você vê mesmo que a pessoa não está nem aí. A Bíblia diz assim, não sou eu que estou dizendo não, tá? Bendito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é assim que a Bíblia diz? Não. Como é que a Bíblia diz? Maldito. Você sabe o que significa a palavra maldito? É o quê? Eu só estou querendo ajudar, tá? Só estou querendo ajudar. Estou colocando na escala, só estou querendo ajudar. O nascimento, manda lá os vídeos, manda lá, orienta, ajeita para um, ajeita para outro, entrega a bolsa para um, ajeita. E só está querendo ajudar. Aprende quem quer. Quem não quer, abandona. Vamos dar ali o peixe. A filosofia diz que a verdade varia, né?
A Bíblia é a revelação máxima de Deus, é assim que nós cremos. Inspirada, revelada, inerrante, infalível palavra de Deus. Inspirada, revelada, inerrante, infalível palavra de Deus. O relativismo é a chave que abre a porta para o pecado. Creia nisso. Do seu ponto de vista, é pecado. Mas do meu ponto de vista, pastor, não é pecado. Isso é relativismo. Pastor, depende. O senhor tem isso como pecado? Eu não tenho. Como já me disseram na minha cara aqui. Pastor, beber vinho, o senhor tem como pecado. Mas para mim não é pecado. Isso é relativo. Aí eu falei o quê? Fica à vontade. Encha a cara de cachaça. Assim é religioso. Na sua interpretação é errado. Na minha, não. Relativismo. Não deram conta de destruir, vamos desconstruir a Bíblia. A verdade é essa. Não deram conta de destruir, vamos desconstruir. Com essas palavras bonitinhas, desconstrução é relativismo. A sutil maneira de desconstruir o que Deus disse, lá em Gênesis capítulo número 3, a serpente desconstruiu tudo que Deus disse. É ou não? Em 2 de Pedro 3:9, a volta de Cristo, já havia desconstrução sobre a volta de Jesus. Aí tem outro nome bonito aí, pós-verdade. Que coisa linda. Cada um tem uma verdade própria. Isso é pós-verdade. Está estudando o quê? Pós-verdade. Cada um tem uma verdade própria. E você está estudando o quê? Eu estou estudando a era do vazio. Que lindo. A era de quê? Do vazio. O que é a era do vazio? O homem hoje vive no campo da incerteza. Eu acho que estou pregando aqui em cima é a era do vazio. É a era do vazio. Porque tu não deixa da incerteza. Deixa da incerteza uma coisa, deixa da incerteza outra. Pelo amor de Deus, mano, nós somos crentes. É a era do vazio. A era do vazio é tudo da incerteza. A mulher fala do marido: tu me amas? Não sei. Sim ou não. É a era do vazio. O homem hoje vive no campo da incerteza. Na igreja tem isso? Era do vazio? Tem? Não. Tem não. Peste. E agora tem outro nome lindo chamado cultura líquida. É mole. Vai tomando a forma de acordo com o lugar, de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo, a situação, etc. É uma cultura líquida. Cultura líquida. Tudo isso, nossos filhos estudam nas universidades. Veneno, desconstruindo a absoluta e poderosa palavra de Deus. Tudo isso é veneno do relativismo. A verdade é líquida e pertence a cada um. Relativiza só o campo ético, moral. O interessante é que, veja bem, o Carlos Henrique vai dirigindo um carro aqui. Aí ele passou no sinal vermelho. Aí o guarda lá na frente para o Carlos Henrique. Multar o carro no depósito, tal. É ou não é? Mas por que você não fala para ele? Não, isso é relativo. O senhor viu o sinal vermelho, eu vi verde. É ou não é? Não é relativo? O senhor viu? Lá está o quê?
Lá está vermelho, meu senhor. Pois é, para mim está verde. É relativo, mas não aceita. Engraçado que o relativismo só é aceito para o campo religioso e moral. Moral. A gente vê mesmo que é o diabo colocando veneno dentro de uma caixa d'água para o bando de analfabeto beber e pegar descendo para o inferno. O relativismo só vale no campo ético, moral, para as verdades religiosas. Para outra coisa não. E o politicamente correto? Quem gosta disso é a pastora. Politicamente correto. Não pode falar a palavra inferno, não pode julgar. Deus é amor, pastor. Como Deus é amor. Rapaz, o povo hoje crente está mais santo do que Jesus, tá não? Um dia eu fui falar para o irmão assim: irmão, vamos orar pelos meus inimigos. Ele disse: eu tenho inimigo não. O senhor tem inimigo? Misericórdia, eu tenho inimigo não. Eu digo: então você está num grau de santidade acima de Jesus. Porque Jesus tinha inimigo e você não tem. Rapaz, pensa no nome santo. Deixa eu cutucar nas suas costas, ver se está saindo com o toco das asas de arcanjo, de surubim, de querubim. Quem é que não tem inimigo? Deixa de ser fariseu, deixa de ser hipócrita. Todo mundo tem inimigo. Tem inimigo que tu sabe que é teu inimigo e tem inimigo que tu nem sabe que é teu inimigo. Então, é inimigo assim, ó, de pacote. É ou não é? Quer constituir inimigo? Só basta falar a verdade. Você tem inimigo para todo quanto é lado, rapaz. Deixa de ser fariseu, deixa de ser hipócrita. Você dizer que não tem inimigo, todo mundo tem inimigo. Mas a pessoa ela quer ser tão santa, ela quer estar um grau elevado acima de Jesus. Eu não tenho inimigo não, tem não. Tem não. Tem não. Tá bom? Tem não. Só que tem inimigo sou eu mesmo. Eu não presto. Ela politicamente correta. Ô palavra odiosa. O sangue de Jesus tem poder. Relativismo só para a Bíblia, porque não atinge a sociedade secular como um todo. Só para a Bíblia, né? Só para a Bíblia. Coloca aí, meu filho, Isaías 5:20. Esse Isaías 5:20 eu tenho que ler. Sou obrigado a ler. Isaías 5:20. Coloca aí. Estamos terminando. Falta pouco. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz e faz do amargo doce, e do doce amargo. Lembre-se que no início tem o quê? Ai. Está cheio de crente assim dentro da igreja fazendo isso aqui, ó. Triste isso, viu? Pega o que é certo, ignora e faz errado, e diz que o errado é certo, e é uma mistura, rapaz. E você vai fazer o quê? Estou nem aí. Eu não estou nem aí, fazer o quê? Congela esse versículo aí. Pregar a Bíblia é criminalização da opinião. A Bíblia precisa ser atualizada. É o que estão dizendo por aí. Há uma resistência muito forte à palavra de Deus, né? Estão querendo desconstruir o culto de doutrina. No dia de Paulo, pessoas que relativizavam, desconstruíam, negavam, resistiam à palavra. Está tudo escrito lá nos dias de Paulo. Inimigos de Paulo. Paulo teve tantos inimigos. Jesus teve tantos inimigos. E tem crente que diz que não tem inimigo. Então ele é mais santo que Jesus, mais santo que Paulo. Irmão, fale a verdade. Doa em quem doer. E você vai colecionar inimigos. Chegue perto do seu amiguinho, e diga para ele: olha, isso é errado, tá? Ó, eu fui tomar café na casa de uma irmã. Escute isso.
Cheguei lá, botou o pão de queijo, botou o café, com tanta alegria, com tanto amor. Foi meter um pau no pastor dela. Aí eu falei o quê? Falei, mano, não fala mal do anjo da igreja, não. Por quê? Porque a irmã está atraindo o juízo para si. O anjo da igreja é errado, é pecador, é humano, é falho. Não fala dele, não. Como ficou o café na mesa? Ela ficou olhando para mim, me encarando. Acabou, nunca mais eu fui tomar café lá. O problema é dela. Eu não sou de panelinha, não. Eu não sou de panela. Eu não sou de grupinho. Eu não sou conivente, irmão, está falando mal de pastor, nem de membro de banco. O povo do mundo diz assim: toda ausência é atrevida. O povo do mundo, né? Para mim, como crente, toda ausência é honra. Como é que eu vou chegar, gente? O Bruno está trabalhando lá, e eu, na ausência do Bruno, metendo um pau no Bruno. Irmão, eu vou para o céu desse jeito? Vou. Diga para mim, olhe para mim aqui e diga: eu vou para o céu. Não. Vou? Não. Eu vou para onde? Se eu vou estar tomando café desse jeito aí, eu não quero. Ah, não, vou tomar uma cara desse tamanho. A pastora Eliane ficou por ali, olhando para o pão de queijo. O negócio ficou desagradável. Eu falei para ela: pare de falar do anjo da igreja. Por isso que a tua vida vive maldição. Por isso que você não prospera. Por isso que você não vai para frente. Por isso que a tua casa é uma desgraça. A tua família é toda desgraçada. Pare de falar do anjo da igreja. Que vai ter com ele é Deus. Sim ou não? Sim. Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Ele matou? Não. Ele feriu? Não. Ele falou mal dele? Não. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Por que os crentes de hoje não aprendem isso? Porque a internet desconstruiu isso daí. Que ungido que nada, isso é um vagabundo, isso é um salafado, isso é um ladrão, que coisa de ungido, que coisa de anjo de igreja. É isso ou não é que a internet prega? Relativismo. Prega isso aí, assistir os vídeos por aí. Está falando mal. É colecionando juízo. E a irmã não gostou, não. Nunca mais cafezinho. Não gosto dessas coisas, irmão. A gente tem que sentar junto com o irmão, tomar um café, comer um pão de queijo, mas conversar das coisas de Deus, irmão. Não é falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal de família de pastor, falar mal do irmão, falar mal da irmã. Não estou aqui para olhar a roupa da Vanilde, a roupa da irmã Cida, a calça que a Rafaela... Não me interessa isso, não me interessa. Eu estou aqui para estar falando mal de vida de seu ninguém. O meu interesse, irmão, é viver unido com os irmãos. A coisa melhor que existe é você, na ausência, honrar aquela pessoa. Sim ou não? Sim. Mas não, mete o malho. Aí depois você quer bênção, depois você quer milagre, depois você quer vitória, depois você quer... Ah, fala sério. Não planta, não queira colher aquilo que você não planta. Não queira colher aquilo que você não planta. Acho que o meu defeito é ser sincero demais. Politicamente correto mudou a mensagem do Evangelho. Vivemos na era pós-moderna, pós-verdade. Continua o mesmo problema nos dias do apóstolo Paulo. Resistência à palavra de Deus. Politicamente correto, está repreendido. Tirar ou acrescentar do texto bíblico. Coloca aí, Gálatas 1:9. Esse é esse mesmo. Estou terminando. Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja o quê? Anátema, amaldiçoado. Não tem, irmão, outro evangelho. Porque estão criando aí evangelhos diferentes.
o evangelho da igreja preta, o evangelho da igreja porta larga, o evangelho da igreja caminho largo, o evangelho que manda o crente beber cerveja sem álcool, cerveja gospel, o evangelho da balada gospel, o evangelho da quadrilha junina, o evangelho do funk, o evangelho do pornô. Tem evangelho para tudo quanto é lado, o evangelho do homossexualismo, o evangelho de A, o evangelho de B, tudo é anátema. É anátema. Pastor, mas eu acho que eu vou nessa igreja, pastor. Vai lá. Vai para lá. Você vai se dar bem lá. Espero que Deus tenha misericórdia de você e a gente se encontre no céu. Os teólogos liberais aceitam a palavra de Deus em parte e não como um todo. Todo teólogo liberal aceita a Bíblia em parte. Relativismo. Já estão querendo dizer que o Velho Testamento está tão velho que não serve mais para nada. A Bíblia é tão atual como o jornal que vai sair amanhã. Meu Deus! E tem crente que assina embaixo com relativismo. Porque não é crente. Porque não é crente. Nunca foi crente. Nova metodologia, alta crítica, baixa crítica. Tudo isso surgiu aí no século XVI, XVII, com o advento do iluminismo, antropocentrismo, humanismo, cientificismo. Daí surgiu a teologia marxista, acredite se quiser. Tem a teologia comunista, que eu não sei como é isso, mas tem. Não sei como é que um comunista é teólogo. Eu não sei, não entendo, mas tem, existe. A coisa é uma coisa assim, é uma aberração. E a igreja ela vai mergulhando nesse modismo. Daqui a pouco está todo mundo desviado. Por isso que, porventura, quando o Filho de Deus voltar, achará fé na terra? Eu não sei. Eu não sei. Parece que está tudo se esvaindo. Parece que já não fazem mais crente como antigamente. Tem crente que tem ódio de oração, ódio de jejum. Eu já vi crente dizer na minha cara aqui: aí pastor, vai começar aquele jejum de novo de 21 dias. Pois eu não faço. Não faça não. É para crente. Para crente, que leva a crente. Se você fazer, não faça. Não faça não, ninguém é obrigado a fazer. Tem gente que tem ódio. Essa campanha que eu faço de 21 dias de orar e jejuar. E não faz. Mas quer bênção. Você vai ter aborto, ideologia de gênero, linguagem inclusiva, teologia social, teologia da missão integral. O homem precisa ser alcançado socialmente e não espiritualmente. É que falasse é do cão. E é por isso que as NEO viraram o quê? Clube. As NEO viraram clube, porque elas têm esse pensamento aqui, ó. O homem precisa ser alcançado socialmente, não espiritualmente. Tem gente que é só falando do social. E o social, irmão? O social. Que social? Vai jejuar, vai orar, vai botar essa cara velha no chão, botar a boca no pó. Havia igreja atrás de social. Social é bom, irmão, aqui e ali, para uma comunhão, para uma coinonia. Como a gente fez aquele café da manhã, foi maravilhoso. Os irmãos tomaram ali o tal do pingado, o tal do cappuccino, tomaram ali que teve gente que queimou até a língua, né? Mas parou, tudo enxoa, tudo cansa.
O que não enjoa, o que não cansa é servir a Deus, é jejuar, é orar, é buscar o batismo do Espírito Santo, é ler a palavra, é ser crente, é trabalhar na obra. O social é uma coisinha a mais que pode você acrescentar, mas isso não faz parte, não é prioridade para a salvação em Cristo Jesus. Pare de priorizar aquilo que não pertence à salvação. Buscar em primeiro lugar o social, é assim que diz. Buscar em primeiro lugar a família, é assim que diz. Buscar em primeiro lugar o reino, e depois as demais vos serão. Aí vem família, vem roupa, calçado, alimento, prosperidade, vem o social, vem o que você quiser. Mas por que as pessoas buscam tanto o social? Porque as pessoas hoje têm desejo que a igreja se torne um clube, associação. Nascimento foi presidente de clube. Sabe o que é clube? A pastora estava dizendo lá dentro do carro, como é que Deus faz, né? Pegou o Nascimento, colocou ele no clube, treinou ele, trouxe para a casa de Deus. Sabe trabalhar o Nascimento, rapaz. Sabe trabalhar. Foi preparado. Deus é preparando o homem lá no mundo. Chega aqui para uma grande obra. Como é que Deus faz, irmão? Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Porque Deus não trabalha com desocupado, com preguiçoso, com inexperiente, com Zé Bocó, com Zé Mané. Deus não trabalha com gente assim não, rapaz. Deus trabalha com gente inteligente. O cara só quer jogar videogame. Joga videogame porque esses capoeiras aí. Não, não é? Chega aqui, não trabalha, preguiçoso, malandro. Aí chega na igreja, vai fazer a obra, não sabe fazer. Não tem experiência de nada, conhecimento de nada, não tem nada. Geração videogame aí. Pastor, o senhor é contra quem joga videogame? Não. Tiago joga ali, ó. Esse quando ele fala, estou desapilando a mente. Tiago é TI, sabe o que faz, trabalha nisso, vive disso. É pecado jogar videogame? Não. Mas tudo que vicia é pecado, sim ou não? O cara senta naquela cadeira do diabo, começa a jogar numa segunda, terça, quarta, quinta, não toma banho, não come, não fala com a mulher. Essas mulheres, se eu fosse uma mulher de um cara desse, todo dia tinha um marido de aluguel lá em casa. Esse cara não manda comigo. Todo dia. Para aprender a respeitar o homem. Porque mulher casada, ela quer atenção. Não é? Está pensando que a mulher é o quê? Uma cabra? Você pega ela, amarra, leva para o mar, de noite vai buscar, para dormir no curral. Mulher quer atenção, rapaz. Mulher quer estar do teu lado lá, comendo pipoca, arengando com você, xingando você, brigando com você. Quando ela vê você dormindo no sofá, ela fala, acorda. Eu quero brincar hoje com você. Estou passando o pano da casa, vai lá fora, suja o pé e entra. Ai! Ela gosta disso. Compartilhar. Interagir! Acorda! E o marido não entende que a mente dela está procurando uma confusão que ela sempre tem. Que não faz parte. Adrenalina. Você está na mesa comendo, ela está te olhando lá, sentada. Ela está sentada aqui comendo e olhando você. E você está comendo e ela está olhando.
Daqui a pouco ela... Não está falando. Você sujou a toalha de café. Você tem a boca furada, do cara O cara come na frente da mulher, mas como assim, ó? Ele erra até a colher da boca. Se não era para derramar, derramou. É igual quando você está todo de branco. Cara, a Santa Ceia no Nordeste, né? Todo mundo de branco. Um dia eu peguei o cálice da ceia, fiquei assim. E comecei a olhar para o cálice e fiquei pensando, se derramar aqui, não é que ele veio e derramou? Eu digo, rapaz, vem. É isso aí, irmão. Terminando aqui. Teologia inclusiva. União homoafetiva. Teologia ecumênica. Tinha um bocó que congregava comigo, que dizia que era teólogo. Eu toda a vida pedi o registro de teologia dele, ele nunca deu. Para mim não é. Para mim, teólogo, curso livre, ele tem que ser registrado pelo NEC. Aquele se gabava muito, me deu o registro. Nunca deu. Então não é. E o bocó dizia o seguinte, você falava, pastora, meu sonho é todas as igrejas unir. Esse negócio das igrejas unir não é ecumenismo, não. Não é obra do anticristo, não. Isso vai acontecer, Zé Bocó. Vai ou não vai? As igrejas vão tudo se unir. Ecumenismo. Eu espero não estar aqui, nem eu nem vocês. A teologia do ecumenismo. Eu disse que todo mundo tinha que unir. É muita santidade, não? Se Cristo deu conta de unir, vai dar conta. É santidade demais. É ser mais santo que Jesus. Irmão, é hipocrisia, religiosidade, farisaísmo, bocosice mesmo. Porque nós temos que saber o significado do que é a teologia do ecumenismo. É fim de mundo. Quem está propagando isso aí é Francisco. Uma nova teologia vai vir aí. Uma nova metodologia está vindo aí. Novas igrejas. E esses novos que estão chegando aí, está dizendo que a Bíblia está cheia de mito. Mito. Sabe o que é mito? Pois é. Agora tem a teologia feminista. Deus é chamado de pai? Não. Deus é chamado de mãe. Tem uma Bíblia já até assim. E aonde tem a palavra Senhor, Deus é Senhora. Teologia feminista. Agora deu o cão nele. Devemos pregar não o que você quer ouvir, e sim o que você precisa ouvir. O cristianismo não apresenta uma verdade, mas a verdade. Não tem como separar a palavra de Deus do Deus da palavra. Inspirada, diga comigo, inspirada. Inerrante, infalível palavra de Deus. Amém?